Olá, povo de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um podcast hoje com uma pessoa especial, meu amigo, um homem de Deus, também um homem que tem compromisso com Deus. Estamos aqui hoje com o presbítero Francisco, que aqui está. Povo de Deus, paz do Senhor. E logo mais vai trazer uma palavra da parte de Deus para edificar seu coração. Mas antes, eu quero começar com a oração. Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, Pai de amor, obrigado por esse momento, por essa hora de estarmos reunidos aqui juntos para trazer uma palavra para teu povo que vai ouvir, que vai ver esse podcast, abençoando as vidas que aqui estão, este lugar que foi separado para ti. Abençoe teu servo que vai trazer a palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você para participar da nossa campanha missionária, para que você traga uma Bíblia, para que a gente possa doar para as pessoas que não podem comprar. Jesus, Jesus, sua presença é bem-vinda aqui nesse lugar. Jesus, Jesus, levante um altar dentro de mim para o Senhor morar. Jesus, Jesus, sua presença é bem-vinda aqui nesse lugar. Jesus, Jesus, levante um altar dentro de mim para o Senhor morar. Faça morada, faça morada, faça morada, faça morada, faça morada em mim. Eu me entrego a ti. Tire de mim tudo que não lhe agrada. Faça em mim uma nova fonte d'água. Com você eu quero ser a luz na escuridão. Com você eu quero ser a voz na multidão. Você é a luz, você é a luz, você é a luz no meu coração. Estou recebendo muitas Bíblias novas, estou recebendo Bíblias aqui e a gente tem feito um trabalho entregando essas Bíblias para as outras pessoas que não podem comprar. Amém? Se você tiver uma Bíblia em casa, manda para nós. Traga essa Bíblia nova ou usada que a gente vai dar para alguém, tá certo? Vou passar agora para você a caixa postal. Caixa postal 430, Avenida Agamenon Magalhães, CEP 54.330-970, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil. Deus abençoe. Bom pessoal, estou aqui com o meu presbítero, juntos aqui nesse podcast, para trazer uma palavra. Meu presbítero, é um prazer, uma honra muito grande ter o senhor aqui. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Léo e todos ouvindo a palavra do Senhor, o prazer é meu em poder participar com você desse trabalho, em poder falar dos feitos do Senhor na minha vida, como também foi na vida de muitos que hoje o seguem nesse caminho. Amém. O meu presbítero Francisco, me diga uma coisa, o senhor vai trazer a palavra hoje em Atos, Livro de Atos 9, que tem a convenção de Saulo no caminho de Damasco. É verdade, sim. Fica à vontade, meu presbítero. Eu desde já eu quero dizer ao povo de Deus que o que me faz chegar até aqui foi o socorro do Senhor na minha vida. Assim como Deus aparece como um socorro para a vida daquele homem que achava que tudo podia e que nada precisava de ninguém, ele hoje deixou para o mundo 13 cartas, a qual aquilo que era ódio foi transformado em amor, Léo. Glória a Deus. E um dia eu tinha tanta mágoa no meu coração, acreditava que Deus não existia mais e dizia, se Deus existisse, porque uns têm muito e outros não têm nada. E hoje eu entendo que a gente só tem a porção que merece, que Deus queira dar. Aleluia. Isso tem o poder de transformação. Foi transformado e mudado em tempo de Deus, não em tempo de Francisco. Por que, Léo, eu estou te dizendo isso?
Porque quando eu precisei, nas horas mais difíceis de minha vida, quem vivia comigo bebendo, fumando, farrando, sumiram todos. Mas o Senhor nunca me abandonou. Glória a Deus. O Senhor, Ele levantou pessoas para dizer para mim que Deus, Ele é o caminho. Deus, Ele é a resposta. E eu encontrei neste livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando se fala deste homem chamado Saulo de Tarso, que foi transformado em Paulo, passou a ser chamado de Paulo após a sua conversão. Ele, que era de Tarso da Cilícia, ele tem um problema especial com ele, que esses dias eu estudando, eu comecei a pensar, é que ele acreditava em tudo que era de Deus. Ele acreditava nas palavras que Cristo pregava, ele só não aceitava Cristo. Esse é o mal da humanidade. Ele já vivia, ele era um homem de Deus. Já vivia. Mas ele não tinha ainda, a conversão dele ainda não tinha sido feita. A renúncia e a conversão a Cristo Jesus. O problema é esse, é que às vezes alguém sabe que é verdade o que você está falando, mas não te aceita. É verdade. É o não me aceitar. Pessoas não creram logo no início que eu tinha tomado uma decisão de viver uma nova vida. Então a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, ela vai nos mostrar aqui no livro de Atos, no capítulo 9, iniciando, diz: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daqueles da seita, quer homem, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Vamos parar aí para a gente continuar depois. Sabe o que me chama a atenção? É que ele era um homem tão preparado, missionário Léo, que ele pediu cartas. Isso quer dizer que ele queria estar cobertado sobre o que ele ia fazer. Ele não fazia de todo jeito. E Deus, conhecendo o homem, Deus esperou o momento certo para ter um encontro com ele. Glória a Deus. Por quê? Porque quando você faz do nosso jeito, a gente faz sem condução. A gente faz errado. E ele fez conduzido. O Senhor disse: vou deixar ele pegar documentos para ele achar que vai estar cobertado, e ali eu vou mostrar a ele que o que o homem assinou não vale. O que vale é o que eu vou assinar na vida dele a partir de hoje. Glória a Deus. É verdade. Aleluia. Aleluia, Jesus. E aí eu vejo que este homem, ele tem um encontro com Cristo. O versículo 3 diz: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia. Vamos dar mais uma pausa. A gente vai entender que ele vivia numa escuridão. Ele vivia num caminho qual não era o caminho do Senhor. E quando aquela luz surgiu em sua vida, aquele resplendor, ele cai. É necessário, às vezes, a gente descer, Léo. Cair para poder... É necessário cair para poder ser reconstruído. Tem construção que ela só passa a ser vista depois de um defeito. Então, houve ali um momento em que ele desceu, um momento em que ele foi lançado ao chão. Foi preciso ser humilhado para ele poder entender que havia alguém maior do que ele e que não era o que assinou as cartas para ele pegar o povo de Deus, e sim o Deus que apareceu a ele naquele momento. Quando ele sai, que ele ouve a voz, ele diz: quem é, Senhor? Ele já caiu entendendo. Glória a Deus. Já caiu transformado. E a palavra diz que o Senhor falar com ele sobre esta perseguição, manda ele, e ele vai à rua direita até a casa de Judas. O que eu acho interessante é que após esse momento ele fica a orar. O Senhor mandou ele orar. Então ele entrou em oração, entrou em jejum. Ele já se converteu a partir do primeiro momento que teve encontro com Cristo. É verdade. Glória a Deus. Tem pessoas que se convertem, tem pessoas que erguem a mão, mas que não é transformado. E ele foi transformado de imediato. Sabe o que eu quero dizer mais uma vez? Aquilo que ele tinha como mal, que ele fazia bem feito, aquilo que ele tinha como ódio, que ele fazia bem feito, o Senhor disse: agora eu vou usar essa benfeitoria para fazer a minha obra, seguindo o meu amor, o amor ágape. É verdade. Deus usou aquilo que ele preparava. Ele era muito sábio. Ele foi aluno de Gamaliel. Ele estudou
Ele vivia no meio dos Ele sábios. estudou toda a palavra, ele tinha conhecimento. Ele tinha conhecimento, ele não era uma pessoa qualquer. Ele não era o Francisco que se converteu onde não entendia. Ele era formado nas Ele letras. era formado, ele era um homem conhecedor das coisas, mas ele não conhecia Jesus. o Deus, o Jesus, que Léo conhece, que eu conheço, mas ele passou a conhecer. O importante é o reconhecer que é necessário mudança, porque o que me traz aqui foi uma mudança, um momento de dor, de dificuldade, e alguém acreditou em mim. Eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco, Léo, porque eu quero continuar dizendo que quando ele segue até onde Jesus o manda, quem estava com ele não sabia que estava ele conversando com alguém, mas ele via o Cristo, ele via a luz. O que é bacana é isso, é que quando Deus quer algo contigo, pode ter 1000, é só contigo. É verdade. As pessoas sabiam que havia algo sobrenatural naquele momento, os que estavam com ele, que ele seguia. E ele seguiu a voz do Senhor e foi fazer o que o Senhor tinha mandado. E o Senhor, a partir do versículo 13 desse capítulo 9, o Senhor tem um encontro e o Senhor usa um servo chamado Ananias. E o Senhor chama Ananias. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Ele com medo. Obediência, reverência. Quem tem reverência a Deus, trata a Deus dessa forma. É verdade. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Disse: Ananias, vai à rua direita, vai na casa de Judas, lá tu vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso. Lá o mesmo vai estar orando, necessitando que tu ponha a mão sobre os seus olhos para que ele volte à visão. Aí Ananias replica: Senhor, desse muito se ouve falar, é perseguidor do teu povo e diz que nós somos uma seita. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, Léo e ouvinte da palavra. Deus não acredita em coisas negativas. Deus trabalha no positivo. Deus não deu vida à palavra de Ananias. Sabia Deus que Ananias estava com medo de se deparar com aquele homem. Mas sabia Deus que ele mandando, ele se responsabilizava. Ele disse: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso de honra. Ele irá diante dos reis, dos gentios e dos grandes. Aleluia. Ele estava dizendo: ele vai fazer, Ananias, o que esses outros homens que andam comigo ainda não fizeram. Aí o versículo 16 do capítulo 9, ele diz: e o mesmo padecerá pela minha obra. E não foi diferente. Ele caminhou, como diz o livro de Daniel 12:13. Tu, porém, vá até o fim. Ele não renunciou que o Senhor tinha escolhido para a sua vida. Glória a Deus. São essas coisas que fazem a diferença na vida de um homem, Léo. Ele começar e ir até o fim. Ele não parar. Quem pega no arado não olha para trás. Deus não tem prazer naquele que Deus volta não tem atrás. prazer naquele que olha para trás. Será que a vida de todo mundo que serve a Cristo é fácil? Será que a vida que segue a todo mundo é de ouro, é de prata? Será que todos vieram a Cristo só por desejo, felicidade, gozo no coração? Será que alguns não vieram pela sua necessidade, Léo? Pela sua dor? Pela sua angústia? A salvação, ela é prioridade. Porque às vezes você está lutando por uma causa, você está na igreja por muitos anos, mas você está tão preocupado com as coisas pessoais, com a sua vida pessoal, que você não está preocupado verdadeiramente com a salvação, que é o mais importante, né? Quando ele foi convidado por Cristo Jesus para ir àquela cidade, àquela rua, e mandou Ananias levar a palavra de salvação, e Deus já tinha falado com ele, que ele estava ali, mas que ele ia ser curado ali. E ali houve uma renúncia, houve uma salvação, houve uma transformação, houve verdadeiramente um resgate daquela alma, para que aquela alma fizesse todos esses feitos que foram feitos e que hoje serve de exemplo. É verdade. Para todo o povo de Deus, no Brasil e no mundo. Positivo, dessa forma que a gente tem que ver o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Deus conhece o momento. Eu vim por dificuldade. Eu vim porque no momento em que eu tinha dinheiro, no momento que a vida estava boa, eu fazia farra dentro da minha casa, festa, reunia pessoas, as pessoas gostavam, mas depois que eu fiquei sem dinheiro, as pessoas sumiram. E começou um desespero na minha vida, na vida da minha esposa. E a dificuldade, ela começa a mostrar a você que o dinheiro, ele pode servir para você comprar algumas coisas, mas a felicidade verdadeira, ela está em Cristo. E tinha alguém que, ao me ver desesperado, saber que cada dia eu me aprofundava mais, onde eu estava bebendo todos os dias, estava me tornando um alcoólatra, essa pessoa, ela não desacreditou. Essa pessoa, ela não me abandonou. Essa pessoa me apresentou o Cristo, a luz que apareceu na vida de Saulo. Essa pessoa dizia para mim: Francisco, se você tomar a decisão, se você aceitar a Cristo desta forma que você é, Cristo vai trabalhar na tua vida e você vai ver como vai ser transformado.
Então hoje eu sinto o desejo, o prazer, como eu vinha conversando com o missionário Léo, a salvação, ela é o plano principal de Deus para a vida da humanidade, é o maior projeto de Deus para a vida da humanidade. Não adianta eu caminhar 20 e 30 anos e perder a minha salvação. Então, o mundo de festa, o mundo de farra, este mundo, ele para, mas o mundo na presença de Deus, a luta na presença de Deus, a festa na presença de Deus, ela é gostosa, porque ela vai trazer uma graça salvadora que vai nos levar até os últimos dias de nossa vida. E a gente vai deixar aqui um corpo, mas vai subir a alma, vai subir o espírito, que tem dono, tem direção. É por isso que eu acredito que essa transformação, como foi feita na minha vida, e tem sido feita a cada dia, missionário Léo, na vida de homens e de mulheres, quando Deus me deu a oportunidade dessa pessoa falar de Deus para mim, e me fazer um convite, ele me fez com uma certeza tão grande dentro dele, que haveria algo a partir daquele momento, que ele disse para mim: se você não for, Francisco, eu também não falo mais do amor de Deus para você. E naquele momento eu fui impactado. Naquele momento eu tomei a decisão. Eu disse: pode contar comigo que eu vou. E fui eu que comecei a perguntar a ele quando seria esse dia. E ele dizia: calma, Francisco, está chegando a data, Léo. E essa data chegou. E eu fui, uma semana de festividade no ministério. Quando a primeira noite eu escutei a palavra, na segunda noite eu escutei a palavra, na terceira noite a palavra foi sobre a cruz. Porque o meu Cristo passou por ela, eu disse: sim, eu te aceito. E é hoje, Léo, vai fazer 12 anos que eu estou na presença do Senhor Jesus. 12 anos que eu estou buscando o Cristo todos os dias. Quando eu oro, eu procuro ser sincero. E dizer: me socorra, me renove todo dia, pois eu preciso. Eu não consigo caminhar sem o Senhor. Eu achei muito bonito o irmão Francisco. O irmão Francisco, hoje eu aprendi com ele, né, que ele reconhece, nós devemos aprender com quem verdadeiramente a gente sente que é verdadeiro com Deus. Ele, quando falou que tem momentos que ele ora por ele tira um dia, um momento, alguns momentos para orar por ele, para reconhecer o pecado, os erros dele, para depois, ele, em outro momento, ele orar por as necessidades de outras pessoas. E eu sempre, quando eu vou orar, eu oro sempre por todos. Eu me agrego e coloco todos junto naquela oração. Mas aprendi com ele hoje que eu vou começar também a orar alguns momentos por mim, para reconhecer os meus erros, meus pecados diante do meu Deus, me reconciliar primeiro com Deus, para depois eu orar por você. Porque está escrito aqui em Timóteo, meu presbítero, 2, versículo 3 em diante, que diz assim, ó, como o título tem: devemos fazer oração por todos os homens. É necessário que devemos orar pela humanidade, por todas as pessoas. Porque isto é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador, e quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, para que eu possa orar pela humanidade, orar por você e orar por alguém que necessita, primeiro eu tenho que estar certo com Cristo. Então devemos reconhecer, dobrar nosso joelho, orar por nós, por aquele ser que sou eu ou você mesmo que está aprendendo também hoje, que devemos tirar um momento para orar. Senhor, hoje eu estou aqui, nesse momento, eu quero orar por mim. Eu preciso me confessar, eu preciso falar com o Senhor. E dali, depois que você tiver aquele momento com Cristo, aí depois você tira outro momento para apresentar as causas que é necessária. Amém? Ele quer que vivemos pelo próximo, né? É verdade. Ele está pedindo nesse versículo 4, quando ele diz: e quer que todos sejam salvos. Ele quer salvar. Agora é necessário que a criatura queira. Queira ser salvo. Porque ele não faz a força. É verdade. A semente ela é plantada, mas você precisa abrir o seu coração. Eu necessitei. É verdade. Eu tinha necessidade. E quando eu tomei a decisão, eu tinha dito, em frente a um espelho: Deus, me socorre. Eu disse: Deus, não deixa meu filho pagar pelo meu erro, por conta de um acontecimento. Uma necessidade de meu filho pedir algo a mim. Eu sabia que pelos meus ganhos de salário, eu não devia ter dito não para o meu filho naquele momento, onde eu me expressava com um não e disse para ele procurar a casa da avó dele. E talvez lá tivesse, que ela não deixava faltar nada a ele. E quando ele saiu, eu comecei a chorar. Me olhei de frente ao espelho e disse: me socorra. Não deixe isso acontecer mais nunca. Se o Senhor me socorrer, se o Senhor me tirar do vício, nunca mais, enquanto vida tiver, eu tomo um copo de bebida. Léo, Deus está aqui. Eu não tenho medo de confessar isso em canto nenhum. Enquanto vida eu tiver,
Após 7 anos, depois de ter, uma noite, no romper de ano, eu estava com a minha esposa, somente eu e ela colocou uma taça de vinho, pequena, essa cálicezinho pequeno. Ela deu gole e veio me dar. Quando eu dei o gole, Léo, eu passei mal. Me veio um queimou, uma tontura, uma coisa horrível. Aleluia. Eu parei que ela se espantou, nem comi mais. Fui me deitar e pedir perdão a Deus. Aleluia. Eu disse, Senhor, eu disse ao Senhor que enquanto vida eu tivesse, mas nunca eu tocava em bebida. Eu sou um homem que eu não tenho medo de dizer. Quando eu digo algo, eu faço questão de que as pessoas procurem saber. Quando eu estou pregando, eu faço questão de gostar no livro tal. Se quiser acompanhar, feito o povo de Bereia, feito os Bereia, não podem acompanhar. Mas eu preciso que vocês saibam que ali na rua eu posso até dizer uma graça, até brincar, mas no altar eu preciso ser algo de valor. Verdade. Porque altar é lugar de coisas de valor. Altar não é para estar de todo jeito. Tudo que a gente está falando está aqui. Esse é o caminho. A palavra de Cristo, a palavra de Deus, um só caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por Cristo Jesus. Então devemos renunciar ao pecado e se converter a Cristo Jesus. A gente encontra coisas, sabe, Léo, no nosso dia a dia, que eu vou dizer para você. No livro de Gálatas 2:20, a palavra diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Verdade. Ou seja, aquele que perseguia o povo, aquele que era contra Cristo, passou a viver Cristo 100%. Ele estava dizendo assim, no meu coração não cabe outra coisa senão o Senhor, meu Salvador, que ele sabia que estava salvo. Em Apocalipse 22, versículo 7, que diz, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Então, quando você guarda a palavra da profecia deste livro aqui, é porque você está fazendo a coisa certa, você está pertinho de Cristo, você está convertido e você está andando conforme Ele ensinou. Amém? O que me traz atenção a respeito da conversão e da nova vida que Deus permitiu a Saulo, quando ele se torna Paulo, é que ele deixa 13 cartas. E das 13 cartas, 5 delas, esse homem já se encontrava preso, encarcerado. Esse homem atravessou continente. Não era feito hoje que você anda num iate, você anda num navio cruzeiro, tinha-se dificuldade para chegar. Ele não ia para lá oferecer um iPhone, que é fácil, um produto que você está vendo, que você toca. Ele ia levar algo que talvez você ouvia falar que existia em algum lugar, mas que você ia se alimentar daquele algo. Ele disse, eu vou levar alimento para aqueles famintos que pensam que comem do melhor da terra. Verdade. Ele levava a palavra, o palavra alimento para a alma dos que achavam que se alimentavam bem pelas suas condições. Ele ia para terras ricas, ele ia para lugares onde o povo tinha poder aquisitivo forte, mas o povo era fraco no espírito. No espírito. Então, ele ia fortalecer espíritos. Como é que você sai, viaja para uma terra onde você nunca foi, para você vender? Você leva um produto. E para você presentear, você está dando o que qualquer pessoa vai querer receber. E as pessoas recebiam. A prova é tanto que a presença de Cristo, ela foi tão forte, e ele veio verdadeiramente para impactar e levantar sua palavra e o ministério dele na terra, que após a morte de Cristo, o primeiro culto em praça livre ao público, 3.000 almas. 3.000 almas. 3.000 almas se renderam. Então por que a gente tem medo de falar de Cristo? Você só vai ser um instrumento. E hoje é muito importante que hoje tem tantas condições, né? Tem carro, tem avião, tem tudo. É tão... Antigamente, né, meu presbítero, os discípulos iam pregar sem recursos nenhum. Sem recursos. Né? Hoje você tem uma facilidade muito grande. E o que tinha alguma coisa, Jesus mandava se desfazer. Se desfazer. Se querem me seguir, abre mão de tudo do que você tem. Hoje você tem carro, você tem avião, você tem hotel. Eu digo porque a gente que viaja para fazer a obra do Senhor, a gente tem todas essas condições hoje. Sim. Né? E sabemos que dentro dessas cartas ele nos trouxe muito ensinamento, trouxe muita sabedoria para a humanidade. Por quê? Em Filipenses, ele 4:12 diz assim, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Ele está dizendo assim, não vai ser só no ouro, não vai ser só na prata, vai ser também na ausência do que é bom, mas com a presença de Cristo. Verdade. Ele entendia que aonde ele chegasse, por uns ele ia ser aceito, por outros ele não ia ser.
Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente acha que porque chegou num lugar, alguém tem que olhar para a gente e nos presentear. Aquele assunto que nós estávamos conversando agora antes de subir. Alguém acha porque saiu para pregar, pregador quer pregar sabendo se tem a pizza na volta, sabendo se tem o Uber na volta. Eu quero que o pregador saia de casa mais cedo, na sua bicicleta ou numa carona e volte a pé, sabendo que ele fez o que não é dele, o que era de Deus, porque alguém estava precisando. Porque se hoje eu consigo pregar, se hoje eu consigo levar uma mensagem, eu sei que isso é de Deus. Porque antes de me converter, eu não conseguia ler. Eu olhava e dizia, como é que se lê um negócio desse se eu jogava a Bíblia? Eu tirava de perto de mim. Eu dizia que Deus não existia. Se Deus existisse, por que alguns têm tanto, outros não têm nada? Eu passei a olhar Deus como ser que favorecia um e outros não. Mas é verdade, Ele favorece quem acredita e busca nele, quem tem uma fé verdadeira. E eu estava sem fé, Léo. Eu passei um momento muito horrível, onde a bebida, o lazer, a farra, era tudo. E o senhor falou uma coisa para mim que eu também fiquei muito assim, fiquei muito preocupado. Essa pessoa que ele convidou para o senhor ir, né, para essa a semana de campanha, de entrega do ministério, que o senhor se propôs a ir, o que é que aconteceu? Esse homem ficou quantos anos? Ele era pastor? Ele era pastor desde os 22 anos, 30 anos como pastor, e ele hoje renunciou da fé, está afastado. Acredito eu que ele crê em Cristo Jesus, porque quando eu me encontro com ele, a gente conversa, ele pede para eu orar por ele, eu faço. Nós vamos orar juntos. Vamos. E dizer para essa pessoa que você é especial para Deus. Que o Senhor não tem prazer de perder nenhuma alma, porque ele disse que todo ímpio e toda nação que se afastar do Senhor será lançado no fogo. Eu conheço a verdade. O nosso presbítero conhece a verdade. Você também conhece a verdade. Não é só você não. Existem hoje milhares de pessoas que caminhavam para Cristo Jesus, que retrocedeu, que se afastou, que caiu, mas que Jesus está de braços abertos esperando você. Você é uma alma muito valiosa. Você é muito importante para Cristo. E a partir de hoje eu também prometo orar por você e por outras pessoas que estão na mesma situação. E tem a segunda parte, né, Léo, que eu comentei com você, que o homem, ele tinha uma força, ele tinha uma visão, por ele ser um homem inteligente, e ele conseguiu passar aquilo para mim, porque não era qualquer um que passava. Ele conseguiu, com o jeito manso dele, dizer para mim, Francisco, se você se converter, Deus vai mudar a tua vida. Porque com esse jeito que você é agradável, você chegar abraçando as pessoas, você vai ficar na porta de uma igreja. E verdadeiramente aconteceu como ele dizia para mim. Deus usava ele para mim. E hoje eu preciso usar pessoas para orar por ele. Tem outra pessoa, minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha orou muito, se trancava no quarto. Ela passou 20 anos em um ministério assembleano aqui. E a minha irmã, quando alguém ligava finais de semana, vocês terem ideia do que eu estava vivendo antes da conversão, e dizia, vocês vão vir buscar ele aqui numa poça de sangue, dizendo que a minha família ia me buscar numa poça de sangue. E a minha irmã, essa que se trancava no quarto e orava por mim, ela dizia, está repreendido, porque Jesus derramou sangue pelo meu irmão. Essa minha irmã me chamava a atenção na casa da minha mãe, começava a falar para mim, eu bebendo, fumando na sala da minha mãe, e ela dizia, Deus vai pegar você, vai quebrar você todinho, e eu batia nos bolsos e dizia, aqui que Deus me deu para eu gastar. Ela dizia, não diga isso, porque Deus não dá dinheiro para ninguém gastar com bebida, com cigarro e com coisas erradas. Ela dizia, lhe digo mais, Deus vai lhe quebrar todinho e ainda vai lhe botar para pregar o evangelho. Aí eu ficava bravo, eu partia para cima, eu dizia coisas com ela, eu mandava ela procurar marido, vá se casar, vai procurar, sabe o resultado? Quando eu chego lá hoje, ela diz assim para mim, e aí, negão, prega ou não prega? Aleluia! Já chegou a hora, Glória Jesus transformou, chegou o tempo de Deus na minha vida, valeu a pena o esforço dela. Por que o Senhor está falando dela? Estou falando dela porque ela hoje está afastada também. Meu Deus, e olha só, é muito importante que você que tem a sua coroa segure. Quem está de pé, se cuide para não cair. E essa situação é a irmã dele, a irmã de sangue. Uma irmã que orava por ela. Eu tenho um irmão também na mesma situação. Eu tenho uma pessoa que orava por mim. E quando eu me converti, meu presbítero, essa pessoa foi quem me levou à igreja para eu aceitar a Jesus. E meu irmão hoje se encontra afastado. Eu também tenho orado muito. Eu tive até essa semana, ontem, a oportunidade de me encontrar com ele, conversei com ele, que ele corre risco, ele corre perigo
de perder a salvação. E que ele ficou até um pouco meio chateado, mas eu falei, você sabe por quê que eu estou falando assim com você? Porque eu sei, eu não quero ver você entrando no inferno. Eu sei que você está indo para lá. E o meu prazer não é ver isso, porque isso muito me entristece. E quando ele foi embora, eu comecei a chorar entre eu e Deus. Porque eu digo, meu Deus, ele corre risco de perder a salvação. E essa palavra, minha irmã, vem para a senhora também, que é a irmã do nosso presbítero. A senhora também é muito valiosa. Satanás, ele sabe que você é muito valiosa para Deus. Por isso que ele desacuçou, tirou as suas forças. Mas você não perca a sua salvação por essas coisas. Volte com urgência para Cristo. Ele está com os braços abertos esperando a senhora. Ó Deus de Israel, visita esses corações que precisa ser renovado, precisa, Senhor, ser refeito. Aleluia. Um vaso novo, Glória para que a o Deus. Senhor possa habitar nesses corações, que Jesus. esses corações venham dar fruto, porque o fruto dessas orações está aqui. Visita elas. O nosso presbítero está aqui, que é o fruto de oração e de convites. E você que é servo, você que faz a obra do Senhor Jesus, não desista de nenhuma alma, porque as almas têm dono, foi comprada com preço de sangue. Satanás não tem autoridade sobre você. Dedique sua vida a buscar as almas que Jesus comprou, porque essas almas pertencem a Cristo. E muitos estão perdendo a salvação, porque Jesus tem falado ao meu coração que é muito valiosa essas almas e que é necessário cada um de nós ir buscar falar de Cristo para os vizinhos, para os parentes, para aqueles que estão afastados, mesmo que doa. Que nem ontem eu falando com meu irmão, ele um pouco chateado, mas eu falando para ele com quanto ele é valioso para Deus e para mim. Aleluia, Jesus. Porque eu não tenho prazer de vê-lo ele entrar no inferno. Eu quero vê-lo entrando no reino de Deus, você também. E um dia o Senhor colocando a coroa da vida eterna na sua cabeça. Esse é o maior presente que eu posso desejar para um ser humano. É o prazer da salvação em Cristo Jesus. Mas para isso tem que ter uma renúncia. Tem que ter a obediência à palavra de Deus, renunciar o pecado, se converter a Cristo Jesus, voltar, aquele que está afastado, voltar como filho pródigo. Volte para Cristo. É verdade, ainda Jesus. dá tempo. Glória a Deus. Ainda dá tempo de você fazer uma nova aliança com Cristo Jesus. Eu creio, Jesus. O arrebatamento vai acontecer. Veja todas as coisas que estão acontecendo aí. Jesus está voltando e muito rápido. Ah, minha irmã, ouve essa palavra. O mundo hoje Recebe, Jesus, as palavras do teu filho. está vivendo uma decomposição Aleluia, muito grande. Jesus. Vivemos uma tragédia agora, recentemente, agora ainda está no Rio Grande do Sul, mas não é só lá, é no Brasil e no mundo. São os sinais que aqui está escrito, que tudo Jesus disse que ia acontecer. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então é necessário, meu povo de Deus, volte para Cristo. Você que tem sua coroa, você que está perto de Cristo, fique com Ele. Não desista da sua salvação. Não deixe que ninguém roube sua coroa. Satanás não pode tirar isso da sua vida. Não se permita. Permita ser conduzido e carregado por Cristo Jesus. Amém? Amém. Léo e ouvintes da palavra do Senhor, creio que já estamos chegando próximo ao fechamento desse trabalho. Eu quero fechar trazendo de novo para o livro de Atos a primeira viagem, um assunto, na primeira viagem, aleluia, deste homem. Este homem que se preparou, no capítulo 9 ele se converte, no capítulo 13 começa a primeira viagem missionária dele. Capítulo 13, no versículo 9, nós vamos encontrar esta palavra. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olha como as coisas já mudaram, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Versículo 11 diz: Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. Aleluia. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Amém? Glória a Deus, amém. O que é que eu quero trazer sobre esses versículos? É que nessa primeira viagem, o que me chama a atenção é que lá no capítulo 9 foi necessário que uma luz surgisse
e que este homem que hoje Paulo, como disse aqui no versículo 9, cheio do Espírito Santo, ele caísse, perdendo a sua visão. E aqui ele hoje já é luz, ele está cheio do Espírito Santo. E quando ele vai em direção a esse adivinho, que aqui no começo desse versículo, a partir do versículo 4 desse capítulo 13, ele entra tentando interferir nos planos do Senhor, onde está Saulo, onde está Paulo com Barnabé, pregando a palavra. O procônsul já estava se animando, tomando gosto, começando a se alimentar com a semente que estava sendo plantada sobre salvação. E este adivinho, ouvindo, tentou interferir. Mas o que fez ele? Diz que ele estendeu-lhe a mão, determinou a cegueira, e essa cegueira veio, e ele ficou a buscar onde se achar. Ou seja, aleluia, o encontro de Cristo com Saulo foi uma luz e que levou à cegueira. O encontro de Saulo com este adivinho era a luz de Deus usando ele e que levou à cegueira alguém que tentou interferir. Aquele que se levantar, Léo, contra a minha vida, contra a tua vida, contra a vida de todos que fazem a missão do Senhor, este perderá a sua visão do mundo. Ficará cego. Porque o Senhor usou eles. Porque no livro de João, aleluia, glória a Deus, 14:18, a palavra do Senhor nos diz: em verdade lhe digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vim para o Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. O que é que eu quero trazer aqui, fechando? É que o que foi feito por este homem, que foi convertido, que era Saulo, perseguidor do povo de Deus, ele foi usado. A palavra de Cristo. O próprio Cristo disse que aquele que seguir ele, que crê nele, também terá o mesmo poder. Ou seja, ele está dizendo, eu estou te dando autoridade, ousadia. Não é soberba, ele não foi soberbo, ele foi ousado. Ele disse, em nome de Cristo, tu não vai interromper a nossa obra. Em nome de Cristo, a tua visão há de cessar. E então, o homem ficou sem visão. Verdade. Saulo também foi interrompido, perdendo a visão do mundo e vendo a visão de Deus. Então é a visão de Deus que a gente precisa. A luz que o mundo tem para a gente é Ele. Precisamos dizer para as pessoas, parem, verdade, reflitam, porque vocês ainda não estão vendo a luz que precisa ver. Jesus é a luz do mundo. É verdade, Jesus é a luz do mundo. É muito lindo isso, muito forte. E é verdadeiro, Jesus é a luz do mundo. Guarde isso na palma do seu coração. Eu quero também aproveitar e pedir oração pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil. Eu quero pedir oração por Israel. Ore por Israel. Ore por esses países que estão em conflito, que estão em guerra. Ore pelos enfermos, pelos necessitados, pelos que estão afastados, pelos que estão na presença do Senhor. Por aqueles que estão nas ruas, nas calçadas, nos albergues, nas tamarineiras, nos presídios, nos Brasil, no mundo. Aqueles que verdadeiramente precisam de oração. Se dedique um tempo da sua vida para orar por esse pedido que está sendo feito aqui agora. Meu presbítero, eu quero lhe agradecer em nome de Jesus. Muito obrigado pela palavra. Seja bem-vindo outras vezes. E a palavra que o senhor trouxe, eu tenho certeza que essa palavra vai impactar, vai entrar no coração daquele que verdadeiramente precisa ouvir. Léo, eu sou muito grato. Foi um prazer ter te conhecido. Tão pouco tempo, né, Léo? 10 dias, eu acredito. E hoje eu já estou aqui contigo, porque você viu entrar ali um homem de Deus, você viu entrar ali uma pessoa transformada, uma pessoa que tem uma vida em Cristo Jesus. Então, não espere que alguém vai te oferecer pão todo dia. Espere Cristo na sua vida, porque Ele te dará força, você vai buscar o seu pão. Amém. Ele é o que a gente pode esperar de melhor. Sucesso, Léo, nessa sua caminhada com essa sua equipe, esse seu grupo. Vocês que estão em casa, que viram aí no início, traga uma Bíblia, doe uma Bíblia, aquela que você não está usando mais, passe para a Caixa Postal 430, Avenida Agamenon Magalhães, 338, o CEP 54 330 970, Jabotão dos Guararapes. Entrega uma palavra àquele que ainda não conhece. Porque muitos dizem assim, eu já conheço. E eu digo, não, você ouve falar, porque o que conhece renuncia e busca o caminho do Senhor. Desde já fiquem na paz do Senhor. Amém? Amém. O prazer é meu ter o Senhor como amigo. Ele hoje passa a fazer parte das minhas amizades como irmão em Cristo Jesus e amigo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.